Pedir auxílio-doença não é nada complicado, mas você tem que fazer tudo da forma certa para não ter seu requerimento negado. Pensando em te ajudar com isso, é que resolvi fazer o vídeo de hoje, onde eu vou explicar como fazer o requerimento de forma simples e fácil, sem medo de errar. E vou dar dicas de como passar na perícia, seja presencial ou não presencial. Meu nome é Gívia, eu sou advogada previdenciarista há mais de 10 anos. E hoje aqui, de graça, você vai descobrir detalhes que podem te ajudar a garantir seu direito. O auxílio-doença recentemente mudou de nome. Agora se chama benefício por incapacidade temporária. Mas como o importante aqui é que a gente se comunique e se entenda, eu vou usar os dois nomes. Então, se eu falar auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, vou estar falando da mesma coisa. Como sempre, os nossos vídeos aqui do canal Cidadão Curioso são divididos em tópicos. Por dois motivos. Um é que assim fica tudo mais organizado e fácil de entender. E também porque assim, caso você tenha interesse em apenas um tópico, você pode pular direto para lá. No primeiro tópico, que começa nesse minuto aqui, eu começo falando de quem tem direito ao benefício de auxílio-doença. Aqui eu falo sobre o benefício para o trabalhador desempregado. Se você já sabe se tem direito, você pode pular direto para esse minuto aqui, onde eu explico como fazer o pedido de forma fácil e certa. Aqui eu falo como ter sucesso no pedido caso o INSS não faça perícia presencial com você. E termino o vídeo dando dicas para passar na perícia frente a frente com o médico do INSS. Quem tem direito ao benefício por incapacidade temporária? Como o nome mesmo diz, o benefício por incapacidade temporária é concedido para o trabalhador que ficar incapaz para o trabalho de forma temporária. No caso do trabalhador empregado, o patrão paga os primeiros 15 dias e a contar do 16º dia o INSS assume. Já no caso do trabalhador autônomo ou facultativo, a contar do momento que nascer a incapacidade, já pode requerer o benefício. Uma das exigências mais elementares para ter direito ao auxílio-doença é ter contribuições para o INSS. Sei que já comentei sobre isso em outros vídeos, mas pense no INSS como um seguro. Então, para ter direito ao benefício, você tem que primeiro pagar contribuições. O número mínimo de contribuições necessárias é a chamada carência. No caso do auxílio-doença, a carência é de 12 pagamentos. Ou seja, para o segurado ter direito ao benefício, tem que ter, no mínimo, 12 contribuições para o INSS. Mas atenção, existe uma lista de patologias graves que dão direito ao benefício sem a necessidade de cumprir a carência. Essas doenças estão no artigo 151 da Lei 8.213. E para o vídeo não ficar parecendo uma música do Titãs, eu vou deixar aqui embaixo passando uma lista enquanto eu vou seguindo. Atenção, gente! Tramita no Congresso o projeto de lei 1113 de 2020 que pretende incluir a Covid como uma doença que não exige carência. Por isso, atenção, mesmo que você não tenha as 12 contribuições, caso tenha alguma dessas doenças, você pode requerer o afastamento por incapacidade. Explicada a questão da carência, vamos mais além, pois em períodos de pouco emprego é importante falar dos direitos dos desempregados. O auxílio-doença para quem está desempregado. Você pode estar desempregado sem contribuir e mesmo assim pode ter direito ao benefício por incapacidade. Isso porque existe o chamado período de graça. Período de graça é o tempo em que o segurado tem cobertura da Previdência depois que parou de recolher. Esse tempo pode ser de 6 meses para segurado facultativo, de 12 meses para contribuinte individual ou autônomo, ou para quem trabalhava como empregado. Mas vai além disso. Esse tempo aumenta em mais 12 meses caso você tenha completado um mínimo de 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado. Só aí já dão 2 anos de período de graça. E ainda tem mais 12 meses em caso de desemprego involuntário. Mas assim, você deve estar pensando, como comprovar o desemprego involuntário? Para isso é necessário o cadastro no Emprega Brasil ou Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Viram?
o período de graça pode ser de até 36 meses. Então, se você está desempregado há até 3 anos, se ficar doente, preste atenção, pois ainda pode ter direito ao benefício. Confere aí. Entendidas as exigências, vamos para o próximo tópico, para falar de como fazer o pedido. Como fazer o requerimento pelo site da forma correta. Uma opção para requerer o auxílio-doença é ligar no número 135 e marcar por telefone. Acontece que esse método não é tão fácil quanto parece. Isso porque o menu do atendimento do telefone do INSS é bem confuso e ainda tem um tempo de espera grande, até sobrar um atendente livre para falar com você. Ainda por causa da pandemia, tem cidades que não realizam o atendimento presencial. Por isso, o mais fácil no momento é fazer o pedido via internet, no aplicativo ou no site Meu INSS. Mesmo quem tem dificuldades com a internet, vai conseguir fazer facinho. Você pode fazer o pedido mesmo sem a senha de acesso no Meu INSS. Faz assim, entra no site Meu INSS, no endereço que eu vou deixar fixado no primeiro comentário e que também está aparecendo aqui. A página é essa que está aqui aparecendo. Na página é só rolar para baixo e clica em agendar perícia. Você vai informar os seus dados, nome, CPF, data de nascimento. Gente, já chega nessa página onde você vai marcar perícia inicial, que pode ser realizada tanto presencial como não presencial. Isso dependendo da cidade. E como a contar daqui já começa a dar dicas, vamos para os últimos 2 tópicos onde eu continuo o tutorial. Como conseguir o seu benefício sem perícia presencial. Vamos lá! A Lei 14.131 de 2021 autorizou o INSS a conceder até 90 dias de benefício por incapacidade sem a necessidade de perícia presencial em cidades que ainda estão em quarentena e nas agências da Previdência em que as perícias presenciais têm fila de espera com 60 dias ou mais, ou que estejam faltando servidores para o atendimento. O INSS então regulamentou essa concessão por meio da Portaria Conjunta 32 de março de 2021 e depois alterou a portaria agora em 22 de abril. Gente, atenção para a portaria 1298, agora de maio de 2021. Segundo essa nova portaria, o INSS não pode negar a concessão de benefício por incapacidade sem a realização da perícia presencial. Então, caso a documentação para o auxílio com documento médico seja considerada insuficiente pelo INSS, você terá que ser chamado para ser periciado presencialmente por um médico da Previdência. Resumindo, o INSS pode conceder o benefício sem a perícia presencial, mas não pode negar. E é com base nessa portaria que eu vou te explicar como é que você vai conseguir o seu benefício. Primeiro, o atestado médico é o documento mais importante para você requerer o benefício por incapacidade sem perícia. Então, atenção! Pega papel e caneta, porque você vai ter que explicar para o teu médico como ele vai ter que fazer o teu atestado. O atestado obrigatoriamente vai ter que ter 1. A data do início da doença. 2. Qual a CID da doença. 3. Quanto tempo de afastamento vai ser necessário. 4. Carimbo e assinatura do médico responsável, que se responsabilizará pelas informações prestadas. Atenção! Sabe aquele atestado com o famoso necessita de afastamento por tempo indeterminado? Não adianta. Já vi benefício ser negado por isso. Pede para o teu médico colocar em dias ou meses o tempo que você vai ter que ficar sem trabalhar. Esse atestado tem que estar legível. Então, terminando o nosso tutorial aqui de como terminar o pedido e voltando às nossas telas aqui, você vai marcar perícia inicial. Vai clicar em sim quando perguntarem se você tem documentos médicos. Nessa tela aqui, preenche teus dados como telefone e endereço. E aqui,
Na data do início dos sintomas, coloca o que está no atestado. Aqui descreva o que você está sentindo, você vai ser bem direto, vai relatar os sintomas condizentes com o atestado. Por exemplo, se você tem um atestado de um ortopedista falando de uma hérnia de disco, você vai relatar os sintomas de dor nas costas. Não vai reclamar de dor na joanete, né? E nem vai falar de outra doença que não está no atestado. Depois, escolhe a categoria de segurado que você é. Se você demorar demais, vai aparecer essa mensagem: token esperado. Daí você vai ter que começar tudo de novo. Mas para terminar, você junta aqui o seu atestado médico e sua identidade. Se tiver algum outro documento médico que você acha importante, junta também. Na sequência, você escolhe uma agência para caso a perícia seja presencial e termina escolhendo o banco para receber o benefício. E vamos para o último tópico, com dicas para passar na perícia presencial. Dicas para passar na perícia presencial. Se para o pedido de benefício por incapacidade sem perícia presencial, você pode precisar só do atestado médico, no caso de perícia presencial é importante ter os outros laudos, mas não precisa encher o perito de exame, receitas e atestados. Leva só os principais e mais recentes. E principalmente leva documentos médicos que tenham relação com a sua incapacidade para o trabalho habitual. Por exemplo, o braço quebrado torna o trabalhador da construção civil incapaz para o trabalho, mas não torna uma telefonista incapaz, porque em muitos casos dá para atender telefone com o braço quebrado, mas não dá para construir uma parede. Entenderam a lógica? Na perícia não force nada. Os médicos são experientes e às vezes, mesmo que você esteja incapaz, podem achar que é só uma simulação. Então sejam sinceros com os sintomas que vocês sentem. E no último caso, se o INSS negar o seu pedido, você pode buscar na justiça e reverter essa decisão, o que é bem comum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos e família. Um beijão e até mais!